Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu vou meditar hoje um trecho do Livro do Céu, volume 3, de 6 de janeiro de 1900. A confiança. Escala para ascender à divindade. Naquela manhã, recebi a comunhão e, tendo me encontrado com Jesus, havia a Rainha Mãe. E, ó, que maravilha! Olhei para a mãe e vi o seu coração transmutado no do menino Jesus. Olhei para o filho e vi a mãe no coração da criança. Nesse momento, lembrei que hoje é a Epifania, é o dia, né, da comemoração dos Reis Magos, que eles levaram os presentes para o menino Jesus. E eu, por exemplo dos Santos Magos, tive que oferecer algo ao menino Jesus, mas vi que não tinha nada para dar a ele. Então, vendo minha miséria, ocorreu-me oferecer meu corpo para a mirra, com todos os sofrimentos dos 12 anos que eu estivera na cama, pronta para sofrer e ficar lá a qualquer hora que ele quisesse. Pelo ouro, a dor que sinto quando me priva de sua presença, que é a coisa mais dolorosa e terrível para mim. Pelo incenso, minhas preces precárias, juntamente com as da Rainha Mamãe, para que fossem mais aceitáveis ao menino Jesus. Fiz a oferta com toda a confiança de que o menino havia aceitado tudo. Jesus pareceu aceitar minhas más ofertas com muito bom gosto, mas o que mais gostou foi a confiança com que eu a ofereci. Então ele me disse: a confiança tem 2 braços. Um abraça a minha humanidade e a usa como escada para subir a minha divindade. Com o outro, abraça a divindade e, em torrentes, atrai para você as graças celestiais, de modo que a alma permanece completamente inundada no ser divino. Quando a alma está confiante, é certo que consegue o que pede. Eu me faço amarrar meus braços, eu a faço fazer o que ela quer, eu a faço penetrar no meu coração. E de si mesma eu pego o que ela pediu de mim. Se eu não fizesse isso, me sentiria em estado de violência. Enquanto ele dizia isso, muitas correntes de licor saíram do seio da criança e da mãe, mas não posso dizer exatamente como foi chamado o que digo licor, que tudo inundou minha alma, esse licor inundou a alma dela. A Rainha Mãe desapareceu. Depois disso, juntamente com a criança, fomos para o céu. Seu rosto gracioso, ele ficou triste, disse para mim mesmo, e a Luísa disse para si mesma: talvez ele queira leite. Então ficou triste. De onde eu disse a ele: você quer mamar? E a Rainha Mamãe não está lá? Mas antes de fazê-lo, eu me apavorava, mesmo pensando que era um demônio. Então, para ter certeza, marquei com a cruz várias vezes e disse a ele: você é realmente Jesus de Nazaré, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, filho da Virgem Maria, Mãe de Deus? Disse ao menino. Então, quando ela teve a certeza, ela deu mamar para ele. A criança parecia reviver, assumindo uma aparência alegre, e vi que ele estava sugando parte daquelas correntes, daquele licor que saiu dele mesmo, das quais ele próprio havia me inundado. E enquanto ele fazia isso, senti-me puxando o coração, porque dele parecia que aquele leite que Jesus estava tirando de mim, veio aquele leite que Jesus estava tirando dela. Quem pode dizer o que aconteceu entre mim e o menino Jesus?
Não tenho linguagem para saber como manifestá-lo, nem palavras para descrevê-lo. Então, ela começa falando que era, né, comemoração do Dia dos Reis Magos, e que ela não tinha nada para oferecer, que é isso que Jesus quer da gente, que a gente se ache mesmo nada, que a gente se ache não, que a gente reconheça que a gente não é nada. E ela ofereceu com confiança o que ela achava que seria agradável a ele. Ofereceu os sofrimentos dela, como a mirra, ofereceu as preces como o incenso, as preces dela unidas às de Nossa Senhora, porque quando a gente vai oferecer alguma coisa para Jesus, a gente sempre oferece unida com as dele. Por exemplo, oferecer nossas orações, nunca só a minha oração, oferecer a minha oração unida com a oração de Jesus, com a oração de Nossa Senhora. Oferecer meu sofrimento, sempre oferecer o sofrimento, porque o nosso sofrimento é muito pouco. E a gente oferece sempre unido aos méritos de Jesus, à paixão de Jesus. Então, toda oração que a gente faz na divina vontade, tudo que a gente vai oferecer é unido ao sofrimento de Jesus. Tem a oração para fazer de oferta, né, dos sofrimentos, mas nem sempre você pode oferecer espontaneamente, né? Não precisa ficar preso às orações prontas, né? Tem a oração de oferta do sofrimento, por exemplo. Sofro na tua divina vontade, o meu sofrimento beija o teu. A minha alma unida à sua vontade é um crucifixo vivo que está diante de ti continuamente para te dar satisfações que o Senhor mesmo deu ao Pai. Mas a gente pode oferecer espontâneo, não precisa ficar preso, né, a essas orações prontas. É bom conhecer para a gente ter uma noção, né, de aprender como oferecer as orações. Mas a oração, quando sai do nosso coração, vale muito mais que a gente fale com as nossas palavras, né? Que a gente crie essa intimidade com Ele. Que a gente tem que ver, a gente tem que enxergar Jesus como um amigo, como uma pessoa que está ali da família. Ele fala num trecho, eu não lembro direito o trecho, mas ele fala para Luísa, compara ele com o pai, o nosso pai aqui da terra, né? Que a gente vê o pai eu acho que ele usou a palavra pijama, eu não lembro direito. Que você não vê seu pai de pijama em casa, tipo assim, é íntimo. Quem vê o outro de pijama são pessoas íntimas, né? E com ele é a mesma coisa. Então a gente não tem que ter muita cerimônia para falar com ele, né? Então assim, às vezes se você quer oferecer o seu sofrimento, né? Você tá ali sofrendo, tá sentindo uma dor. E aí você não tá com o seu livrinho na mão, não tá com o celular, não sei. Eu não vou falar, não vou oferecer minha oração porque eu não sei, eu vou ter que ler e eu não tô com a oração aqui agora. Mas não precisa. A gente tem que ter essa liberdade de falar com ele espontaneamente. É isso que ele quer da gente. Porque nós somos filhos da mesma família. Sem muito dedos, né, para falar. Claro que a gente tem que lembrar que ele é Deus, que ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas é o que ele fala aqui, da confiança. A confiança tem dois braços. Uma abraça a humanidade. E essa humanidade dele é uma escada para ascender a divindade, para a gente chegar na divindade. Porque assim, eu penso assim, se a gente pensa em Jesus só como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, só como Deus, esquecer que ele é humano, a gente fica com medo, assim, com receio, né, de se aproximar dele. Mas quando a gente coloca a nossa confiança, sabendo que ele é humano como a gente também, além de Deus, ele é humano,
aí a gente fica com menos receio de se aproximar dele. Porque a gente sabe que ele conhece a nossa fraqueza. Ele passou pelo que a gente passou, pelo que a gente passa. Claro que ele também era Deus, mas ele passou. Por exemplo, quando eu lembro da parte da vida íntima de Nosso Senhor, da irmã Maria Cecília Bage, esse livro é importantíssimo para conhecer Jesus e para criar essa intimidade com ele, para ver o que ele pensa, como ele age nas situações e ver que realmente ele viveu tudo que um ser humano vive. Ele se despiu ele se esvaziou, né, e quis viver tudo que a gente viveu. Eu fiquei impressionada, eu não sabia, eu descobri isso no livro da Vida Íntima, que na hora da tentação no deserto, ele foi tentado como um homem só humano. Nessa hora, é como se... Ele fala isso claramente, eu não lembro direito agora, mas é como se a divindade fosse tirada dele. Porque nas outras situações, ele era humano, mas ainda possuía a divindade. E aí ele por exemplo, na hora da dor, na hora da paixão, ele era Deus. Então, se o pai, ele fala isso também, não lembro, não li ainda essa parte, mas eu lembro da Aline falando, que ele diz que se não fosse o pai sustentando ele não tinha conseguido passar pela paixão, se ele não tivesse esse ser divino nele. Mas na hora da tentação, esse ser divino foi como se fosse ocultado. E ele foi tentado pelo demônio lá no deserto, quando acabou os 40 dias de jejum. Ele foi tentado como um ser humano normal, como a gente. E aí, mostra pra gente que a gente é capaz, né, de resistir às tentações. Que ele foi incrível nele fazer isso. Ele se despir totalmente da divindade para passar pelo que a gente passa. E quando ele passa, com tudo que ele passou na humanidade dele, foi para ganhar méritos pra gente. Ele divinizou todos os atos humanos. Então, quando a gente une a nossa vida dele, nossos atos humanos, na divina vontade, a gente está usando esses atos que Jesus praticou quando ele esteve aqui em carne mortal. Porque tudo que ele fez na humanidade dele foi divinizado. Aí ele fala, a confiança tem 2 braços, um abraça a minha humanidade e como uma escada para subir à divindade. Com o outro abraça a divindade e em torrentes atrai para você as graças celestiais. Então, assim, ontem eu falei sobre a obediência, que a obediência é fundamental para a gente viver na divina vontade, receber o dom da divina vontade, matar nossas paixões, matar nossa vontade. A obediência tem que existir, não existe, é a arma que ele usa para matar a nossa vontade. E a outra é a confiança. A confiança atrai as graças celestiais em torrentes para a alma. Ele usou essa palavra também, torrentes, sobre a obediência, no trecho que eu li. Sobre a obediência. De modo que a alma permanece completamente inundada no ser divino. Então, não adianta a gente, por exemplo, falar assim, a Aline fala muito, ela cansa de falar isso. A partir de agora, você não tem mais vontade, é Jesus que habita em você. Jesus habita em você. Você não existe mais, é Ele que existe, Ele que habita em você. Se a gente fala isso da boca para fora, sem a confiança de que isso é realmente verdade, sem a consciência, se no fundo lá da sua alma você pensa, não, mas isso não é pra mim, não é assim também, isso era pra Luísa,
Pra mim, não. Você só fala da boca pra fora, mas no fundo, você não tem aquela confiança plena de que ele habita em você. Aí não dá, ele não vai derramar essas graças em torrentes. Você tem que examinar lá no fundo da sua alma. E assim, tem muitas vezes essa desconfiança, ela tá muito escondida em você, que nem mesmo você percebe que você tá desconfiada, que você ainda não tem essa confiança plena. Então, é por isso a importância de meditar. Meditar todos os dias. Não precisa ser... a meditação, eu vejo, assim... não precisa ter hora marcada. Claro que você tem que ter um horário ali que você vai fazer suas orações e tudo. Cada pessoa tem seu ritmo, seu dia, né? Mas, assim, tem muitas vezes que a meditação vem naturalmente. O Padre Paulo falou, ele fala sobre a meditação e ele fala assim, às vezes o esposo vem te visitar em horas que você não tá nem pensando, você tá dirigindo e aí ele chega e você pensa em alguma coisa e aí começa a falar com Deus e começa a fazer uma oração e meditar e aquilo vai longe, aquela conversa, né? Hoje eu tava aqui na janela, terminei de almoçar e olhei pro céu. Aí fui agradecer eu tinha acabado de almoçar. E eu fui agradecer a Deus pela comida, eu fui agradecer em nome de todos que não agradecem. E aí eu fui conversando, agradecendo, e esse momento vira uma oração. Porque eu fui agradecer e eu fui pensar em tantas pessoas que passam a vida inteira, nunca lembram de agradecer o alimento. Então aí eu falo para Jesus, eu agradeço em nome dessas que não agradecem. E comecei a pensar em quantas pessoas gastam muito dinheiro com alimento, com comida em restaurantes. Eu pensei, nossa, uma hora dessa tem tanta gente almoçando em restaurantes tão caros. E tem tanta gente passando fome. E assim, às vezes aí você... Ai, gente, todo mundo sabe disso. Mas quando você tá falando isso com Deus, quando você tá conversando com Deus sobre isso, é diferente. A sensação que você tem quando você analisa isso. Todo mundo sabe que tem um monte de gente passando fome, mas aquilo toca seu coração. Porque quando a gente não para pensar no... Quando a gente tá pensando humanamente, seu coração vai esfriando com essas coisas. Eu vejo o pessoal lá passando fome na África, mas aquilo às vezes nem toca seu coração. Você vê na televisão e nem tá nem aí, né? Tipo assim, já acostumou. Mas quando você tem Jesus habitando em você, qualquer coisa toca seu coração. Assim, às vezes nem todo momento, mas assim, muita coisa você começa a olhar para o mundo com os olhos dele. E aí eu fiquei profundamente tocada, lembrando de quantas pessoas estão ali na porta do restaurante pedindo comida. E o povo lá almoçando e satisfazendo sua gula, comendo sem necessidade, pagando muito dinheiro, enquanto tem gente lá fora, lá às vezes na porta do restaurante, pedindo só um prato de comida, o resto, né? Quanta comida jogada fora. Então a meditação, eu sempre tô atenta. Quem vive na divina vontade nunca para. É o que a Aline falou. Para você viver na divina vontade, não precisa você deixar de ser mãe, deixar de ser esposa, deixar de trabalhar. Você não precisa se clausurar num convento para ser filho da divina vontade, para receber o dom. No seu estado no estado que você tá, você vai cultivar essa vida interior. Você vai ter sua vida exterior, mas vai ter a vida interior ali. O tempo todo,
com aquela consciência de que Jesus está ali com você, de que Ele habita em você, que você está conversando com Ele, você está cuidando do seu filho e pensando que Jesus habita nele também, o que não é mentira, não é a vida na divina vontade, não é uma suposição. É você ver a realidade. Jesus está habitando em todas as pessoas. Ele habita em todas. Então, se eu cuido do meu filho com essa consciência de que Deus está ali habitando nele, eu posso fazer adoração, eu posso fazer reparações quando eu estou dando um banho no meu filho. Reparando, por exemplo, lavando o cabelo dele, eu oferecer aquele ato para lavar o cabelo do menino Jesus. Abraçar o meu filho e oferecer esse abraço ao menino Jesus, que é tão desprezado por muitos. Eu, como esposa, posso fazer reparações a todo momento. Eu tô fazendo comida, tô conversando com Jesus, tô lavando a louça, tô conversando com Ele, tô trabalhando, tô conversando com Ele, paro pra conversar com Ele. Né, assim, o tempo todo. Aí ele fala, quando a alma está confiante, é certo que consegue o que pede. Então isso aqui... E assim, quando a gente vive na divina vontade, a gente vai pedir o que Jesus deseja. Nosso desejo, como a nossa alma está fundida com a dele, a gente não vai pedir o que não é da vontade dele. Então, tudo que a gente pede com confiança, ele vai atender. Porque a gente nunca vai pedir uma coisa que seja pecaminosa, por exemplo. Você não vai pedir... Primeiro, você não é a pessoa que vive na divina vontade, não... Nesse momento aqui, Luísa está no volume 3, Luísa já estava totalmente desapegada do mundo. Ela já estava na cama, já estava sofrendo, ela já tinha sido tirada do mundo. Então, por exemplo, eu não vou pedir... por exemplo, no momento que eu tô hoje, que eu já desapeguei de tudo, eu não vou pedir para Jesus trocar de carro, por exemplo. Não vou pedir. Não tenho vontade de trocar de carro. Não tenho mais vontade nenhuma de coisas terrenas. De coisas terrenas. Não tenho. Então, o que eu peço hoje é o que ele pediria. Por exemplo, a conversão de uma pessoa, a salvação das almas, uma pessoa que está doente e pedir a saúde, né, para essa pessoa, pedir, por exemplo, fazer reparações, e eu confio que ele vai aceitar essa reparação, né, igual Luiz ofereceu esses presentes, oferecer meus sofrimentos para ele, eu tenho certeza que ele vai aceitar, porque eu ofereço com confiança. Se eu oferecer já pensando que ele não vai aceitar, pensando assim, por exemplo, eu tenho uma dorzinha de cabeça se eu tiver uma dorzinha muito, muito fraquinha, aí eu penso assim, eu vou oferecer, mas é muito fraca essa dor de cabeça, eu não vou oferecer, vou oferecer, mas eu não sei se ele vai aceitar. Aí ele não vai aceitar, porque você tá oferecendo já pensando que não vai, aí ele não aceita. Mas se você aceita, se você oferta com confiança, ainda mais se você unir a sua dor com a dor dele, com certeza ele vai aceitar. Com certeza. Eu me faço amarrar meus braços, eu a faço fazer o que ela quer, eu a faço penetrar no meu coração, e de si mesma eu pego o que ela me pediu. Se eu não fizesse isso, me sentiria em estado de violência. Então é isso, viver na confiança. Essa confiança nunca deve sair do coração de quem vive na divina vontade, nunca. É o que a Aline fala, na divina vontade, quem vive na divina vontade não tem dúvida. Não pode existir essa dúvida. Se ainda existe essa dúvida em relação a qualquer coisa na vida espiritual, eu não sei se eu estou vivendo a divina vontade, eu não sei isso, eu não sei aquilo.
parar para refletir e procurar e pedir ajuda para acabar com essa desconfiança. Porque quem vive na Divina Vontade vive essa confiança. Nesse volume 3 ainda tá... Jesus ainda tá trabalhando a alma da Luísa. Então, assim... E a gente também, né? Ainda no processo. Ainda não... Existem graus, né? De quem tá vivendo na Divina Vontade. Existem graus. Mas, assim, como ela ainda tá ainda nesse processo inicial... E a gente também, quem ainda está no início das meditações, pode ser que ainda exista alguma dúvida, né? Mas é sempre bom estar vigiando e se essa dúvida ainda existe, pedir ajuda para ele tirar essa dúvida. Nossa Senhora está aí também para ajudar. Os anjos da guarda estão aí para ajudar. Hoje eu estava vendo um vídeo sobre... os anjos da guarda, que a gente tem o anjo da guarda, cada pessoa tem o anjo da guarda. Tem o anjo da guarda da família, que quando a pessoa casa na igreja, recebe um anjo da guarda que vai cuidar das questões da família. E que esse anjo, ele tá sempre à sua disposição. Só que se você não fizer amizade com ele, não conversar com ele vai fazer as coisas dele que ele tem para fazer. Porque ele faz parte de um coro, que lá tem as obrigações dele. E é como um amigo que se você não conversar, ele vai embora, ele não vai ficar com você. Ele vai... Pode ser que ele fique, né? Mas assim, se você tá conversando com ele diariamente, dando atenção para ele, com certeza ele vai te ajudar muito mais em tudo que você for fazer. Então, sempre lembrar de ter essa consciência de que o anjo da guarda tá do seu lado, na hora de fazer a oração, na hora de meditar, em todo o tempo. É lembrar que não só Jesus habita em nós, mas que também os anjos estão ao nosso lado para nos ajudar. Jesus também fala isso, né? Que os anjos estão sempre com a gente, para a gente usar, né? Da presença deles, que eles têm muito a nos ajudar. Então é isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.